Então vamos aos falando finalmente, aqui, né? Conte-nos Vamos lá. tudo e não esconda-nos nada. Conte aí, Arit. Conte o quê? Bom, Bom, eu acho que a primeira coisa... Vamos, ela ia falar, eu já cortei, vai, fala aí. Man's Interrupting. Outro dia, a Catarina Anderaus, acho que um vídeo que a gente gravou junto falando sobre o Uruguai, ela falou assim, cala a boca, criança, deixa a Arit falar, você já falou meia hora no vídeo passado. É verdade, amiga, obrigada. Vocês estão vendo o que eu sofro nessa família, né? Bom, nós fomos lá porque teve um dos principais motivos foi o encontro dos pastores, o encontro de pastores, que é o nosso primeiro projeto lá, é trabalhar cuidando dos que cuidam, né? Você quer contar a história desse grupo? Que é o resultado... Na verdade, o Uruguai é um país que as igrejas são A câmera de minúsculas, vocês é né? essa daqui, ó. Ok. É que vocês nunca são convidados. nunca sou. Vocês Nunca não sabe sabem. ali, tem que olhar para lá. O Uruguai é um país em que as igrejas são minúsculas. Uma igreja, por exemplo, de 20, 30 membros é considerada uma igreja grande. Né? E os pastores são completamente solitários. Sim. Mais de 80% dos pastores uruguaios não têm sustento, as igrejas não pagam salários para os pastores, não é normal você ver pastores que têm sustento da igreja, então todos eles têm uma profissão e além da sua profissão, do seu trabalho normal, também cuidam da igreja. Né? Até quando a gente conversa com eles assim, fala, porque eu trabalho numa igreja, eu tenho um salário, os caras, como assim? Trabalho e tem salário? Sim, eu trabalho da igreja, tempo integral. Você tem que explicar para os pastores o que é Mesmo um aqui no pastor de Brasil, tempo né? Tem integral. muito pastor que não tem sustento da igreja, né? Integral, né? Tem que trabalhar fora, tem que fazer outras coisas. É verdade. É isso. E é uma profissão muito solitária. Então, Normalmente já é. já é muito solitária, é normal, né? A gente sente isso aqui. Hoje não mais tendo marcha aqui, mas já foi. Quando você está sozinho numa igreja, é punk. E ainda mais quando você... Porque aqui a gente tem uma vantagem, né, em São Paulo. A gente está perto de um Onde grande tudo centro acontece. urbano que tem um mundo evangélico. Então você tem Conferência da Fiel, Conferência da Vida Nova, Congresso da BCB, Conferência da PIB de Barueri. PIB de Barueri. Enfim, você tem um Congresso monte famílias da PIB. Não, você tem um monte de congressos para pastores. Então, assim, se você quiser todo mês do ano ir num congresso, tem um congresso, você vai encontrar um monte de pastor, você vai ouvir pastores Vai fazer falando networking. com você e tal, não sei o quê. Então, e você está muito mais perto, mas se você conversar com pastores do interior de São Paulo, a galera que vai lá para o fundão, que está numa cidade que ele é a única igreja evangélica batista ou presbiteriana ou alguma coisa assim mais séria e não tem mais nada em volta, o cara se sente extremamente solitário com os dilemas do ministério e o índice de suicídio de pastores no Uruguai é muito alto, de suicídio em geral. Em geral, isso que eu ia O falar, Uruguai em é o geral. país que tem mais suicídios na América Latina hoje, de maneira geral, população de maneira geral. E o índice de suicídio entre pastores também é muito alto. É comum A gente você já tá ouvir falando de pastores que se num suicidaram. boom, assim, de pastores se suicidando nível geral. Parou um assim. pouco agora, né? Deu uma acalmada nisso aí. Acho que chocou, né? Bastante. Mas foram assim, teve um boom aí, vários, e eu não... Aliás, nós estamos no... não, foi... Que dia que é? Quando que é o amarelo? Que é Novembro. Novembro, né? Novembro. E lá não é diferente, né? E aí, o que acontece? Pastores pouco remunerados. Parece que o Arthur me falou que 80% dos pastores não tem formação teológica nenhuma. Na maioria das igrejas, não é que o cara é pastor, tipo assim, o cara foi para o seminário, estudou, aí a igreja chamou na frente, botou a mão, ordenou, não. A maioria das igrejas é um irmão da igreja que gosta um pouco mais de estudar, conhece um pouco mais de Bíblia, recebeu, de repente, um discipulado de um missionário americano muito tempo atrás, e ele é o líder da igreja. Esse é o pastor. Da maioria das igrejas. É um cara que nunca sentou num banco de seminário, ele não tem teologia nenhuma e ele é o pastor da igreja.
Então, essa é a maioria das igrejas do Uruguai, são assim. Então, pouco treinamento, solidão, alto índice de suicídio, pobres, muito pouco remunerados, né? Um salário muito baixo. Então, a estratégia da missão, que veio do Arthur, não é uma ideia minha, claro, mas é uma ideia do Arthur, que já está morando lá, Creuze, se a gente quiser alcançar as igrejas, a gente tem que alcançar primeiro esses caras. A gente tem que chegar neles. Então, o meu primeiro projeto no Uruguai é formar vários pequenos grupos de pastores, e é pequenos mesmo. Porque perguntando pros uruguaios, eu falei assim, vou formar um grupo de 10. O Uruguai falou assim, não, vamos formar um grupo de 10, não. Aí eu falei, mas por que não um grupo de 10? Ele falou, porque a maioria das igrejas tem 10 pessoas, você vai estar implantando uma igreja com 10. E segundo, o uruguaio é muito desconfiado. Entre eles mesmos, entre todo mundo. Então, eles não se abrem com ninguém. Eles não falam de si mesmos, não falam das suas necessidades, não falam dos seus problemas. Fechadas, eles morrem de medo de se exporem para outras pessoas. E grupos grandes, de mais de 10, eles falaram, não vai funcionar isso em grupos maiores. Então, nós definimos com os uruguaios, que foi um grupo de 3 a 5 pastores, e o meu propósito, então, é trabalhar com esses pastores, tendo encontros quinzenais, mensais, de conversa. A ideia é fazer vários, né? Então, uma hora você encontra com um, outra hora você encontra com outro grupo. Inicialmente, de maneira totalmente informal. O objetivo inicial é criar amizade. Então, vai começar com um projeto de grupo de churrasco, de sentar, bater papo, chorar, ouvir os caras, deixar eles falar de futebol. À medida que esse grupo for se consolidando, aí a gente vê que tem já um grupo comprometido, aí nós já vamos partir para um pouco mais de intencionalidade, e aí vamos, de repente, trabalhar com leituras de livros, com um pouco mais de capacitação. O Daniel Lima e um pastor chamado Carlos, que é de Pelotas, vão dar apoio de mentoria para esses caras online também. Então, tem uma série de coisinhas que vai acontecer. Mas o meu projeto inicial lá vai ser mentorear pastores. Sentar e mentorear com pastores. Esses pastores e a divulgação e a implantação também do escritório lá vai correr em paralelo. Em Montevidéu, né? Em Montevidéu, para a gente ter contato com outras igrejas, né? Então, infelizmente, no final de semana que a gente estava lá, a gente estava nesse encontro, e aí a gente não conseguiu visitar nenhuma igreja, porque a gente também quer ter algum lugar para ir, enfim, mas isso a gente não conseguiu ver. Mas a gente foi... A ideia era a gente ter esse primeiro contato com eles, que eles conhecessem a gente, soubessem quem nós somos, o que a gente está... Quais são os nossos planos e tal. Tinham 7, 8 pastores, né? Algumas esposas Tinham também. 8 pastores, acho que 2 ou 3 esposas que foram nesse primeiro encontro. E algumas mulheres que não são esposas de ninguém, mas que estão lá ajudando no Titibion também. E lembrando, né, eu fiquei viciado, estou viciado em falar pastor, mas não é pastor, é líderes. São pessoas que estão na liderança de igreja, porque a maioria deles não são pastores mesmo, de verdade. Eles são chamados de pastores, mas eles próprios dizem, não sou pastor, eu nunca tive chamado, nunca fui para o seminário, nunca tive... Ele é o líder de uma igreja. 8 igrejas que não tem pastor. Ali tinha 2, né, que fizeram seminário. O Estevão, Sim, o Estevão que fez aqui no Pará, que estudou no PV, estudou no PV Belém. E o Eduardo. Não, o Eduardo não fez seminário. Fez 1 ano de seminário no PV Argentina. Então eram os únicos 2 que tinham formação. Os outros todos eram líderes de igreja, né? É o que em Missões o povo fala de pastor leigo, não é? Não é pastor leigo? Líder leigo? Eu não gosto muito do termo, mas é esse o termo usado, né? Pastor leigo. Porque é leigo porque não fez teologia, né? Nesse sentido. Enfim, então a gente estava lá para conhecer essas pessoas, estarmos juntos com eles, fazermos contatos e
e entender um pouco a realidade. Porque assim, a gente fala de grupo pequeno, a gente fala de 10, 15 pessoas, é um grupo pequeno, de boa. Para eles, para esse tipo de eles percebem a necessidade, eles concordam, olha, realmente nós precisamos ser cuidados, a gente precisa de pastoreio, a gente precisa dessa comunicação, dessa amizade de alma, mas eles falam, a gente não consegue fazer isso, não é natural, não é fácil, não é natural. Então, para que isso aconteça, eles falaram, olha, a gente precisa ir com calma. E com calma quer dizer, vários encontros para a gente perceber em que terreno que eu estou pisando, quem são essas pessoas. Muitos deles já se conhecem, mas assim, criar esse entrosamento para que você consiga pastorear a pessoa, para que você entre realmente na vida das pessoas, porque o mais cotidiano é que todo mundo é muito fechado, muito na deles, assim. Tanto que, de maneira geral, esse primeiro encontro de pastores, já com todo esse tanto de pastores, é umas coisas que, assim, todo mundo ficou de boca aberta. Todo mundo ficou admirado de ter 8 pastores num primeiro encontro, assim. Né? Eles não esperavam tudo isso. E, na verdade, olha só que interessante, tinham inscritos 16 pastores, que tinham dado o nome e confirmado, eu vou. Né? Só que não foram. E isso é muito comum no Uruguai. Muito comum as pessoas, por educação, dizer assim, não, eu vou e tal, não sei o quê, mas chega no dia, manda alguma justificativa lá, cancela e não vai. É bem comum mesmo. Tanto é que o Arthur falou, né, quando ele mandou para mim o e-mail falando assim, Creus, já tem 16, só que espera uns 7 ou 8. Que ele falou que na experiência dele lá já há 3 anos, ele já tem experimentado isso. Eles por educação falam que vão, confirma que vai até, mas não vai. Né? Então foi isso. E tem também as questões financeiras, né? Tem também. Que, o Uruguai é um país caro, os pastores são tudo pobre, o cara se deslocar 200 quilômetros, 100 quilômetros para ir num retiro, não tem dinheiro para isso, né? Não dá, é pesado. É bem difícil. Então é complicado. É rural, né? Boa parte Boa parte. É bem rural, né? A maior parte da população está na cidade, mas de Montevidéu, né? Para onde a gente estava era 100 quilômetros? 100 quilômetros. Não, 98, mas 100 quilômetros. Mas é isso aí, 1 hora ou menos. Até. Então esse é o grupo que a gente vai trabalhar, né? E a necessidade é muito grande. Conversando com um desses líderes, né? Numa conversa que eu tive particular com ele lá, acordei de manhã, ele estava lá tomando mate, sentei para tomar mate com ele. E aí ele perguntou, e aí, você vem mesmo? Aí eu falei, sim, tudo indica, né? Tudo sim. Estou inclusive vendendo a minha casa, né, aqui em São Paulo para poder comprar uma aqui, não precisar ficar dependendo de aluguel e tal. Aí ele olhou e falou assim, mas você vai vender a sua casa para vir para cá? Aí eu falei, vou. O cara começou a chorar. O cara começou a chorar na minha frente, assim, eu não sabia como reagir, o cara chorando. E ele falou assim, a maioria dos missionários vem para cá, fica um tempo e vai embora. A maioria dos missionários não ficam aqui. Muitos vêm, conhecem, promete que vem, mas não vem. Você está vendendo a sua casa para vir para cá, é de pessoas assim que nós precisamos aqui. Aí ele perguntou, mas você vem por quanto tempo? Eu falei, eu venho para a minha vida, até passar a baleia, né? Até contei para ele a história da baleia. Até uma baleia vier em terra seca e me engolir. E ele ficou muito emocionado e falou, cara, nós precisamos de pessoas como você, que venham, e precisamos de pessoas do Brasil, porque o brasileiro é muito diferenciado. Essa alegria do brasileiro, essa disposição Ainda bem que do você sabe brasileiro disso, né? é diferente. Eu já sei disso. Mas ele falou que ele se emocionou muito. Isso também me emocionou, né? Porque é mais uma confirmação para a gente de que a gente está no caminho que Deus quer para a gente. Eu lembro então, também do Billy falando...
gente foi conhecer uma escola para as crianças que a gente teve indicação de que é uma escola boa, né? E aí, o diretor da escola, que é cristão, ele falou assim... E ele maior feliz, assim, né? E eu com maior cara de velório, porque... A gente chorou um monte lá na escola. Uns dias antes a gente estava vendo os... Isso é uma outra história. Mas, enfim, eu estava lá com cara de velório. E aí, ele, assim... É muito bom que você venha. A gente está acostumado a receber filhos de missionários, de pessoas que vêm do Brasil. E é uma escola cristã, né? Então, assim... Várias das nossas preocupações, ele já explicou mais ou menos como que a gente não precisa ter a preocupação, né? Essa questão de adaptação, língua, conversa, contato, entrosamento, tudo isso. Mas o que eu fiquei assim, o que me deixou assim, é que a gente estava explicando, falando por que a gente vem, tá. E aí eles falaram assim, nossa, é tudo o que a gente precisa. E vocês são respostas de oração. A gente ora há muito tempo por isso, para que Deus mande missionários, para que Deus mande pessoas que venham nos ajudar, porque vocês vêm com carisma, vocês têm uma questão de... Ele não falou assim, tipo, vocês são pentecostais, né? Mas ele falou assim, vocês vêm com entusiasmo do Espírito, vocês são fervorosos e vocês são animados. E o uruguaio, ele de uma maneira geral, especialmente os mais velhos, assim, da nossa idade, não que eu seja velha, né, mas mentira, claro que sou, mas da nossa idade, assim, que teve uma educação, um certo tipo de educação, que não é a educação que as crianças hoje estão tendo lá, inclusive isso é um outro assunto, ele falou, o uruguaio normalmente é muito intelectual. Cético, né? E é muito cético, e mesmo quando ele é cristão, ele é muito... Ele não disse isso, mas ele é muito quadrado. Ele é muito intelectual, ele é muito assim, né? E a gente é muito racional. E a gente tem racionalidade também, mas a gente tem o gingado brasileiro. Tem a malemolência. Tem a malemolência. Não, a gente tem o pezinho, a canelinha de fogo, né? O Brasil, de maneira geral, o evangelho no Brasil é um pouco não, é muito influenciado pelo pentecostalismo, né? Sim. Então, e eu acho que essa malemolência dos africanos. Essa realidade da fé. Que o pessoal dança e tudo. Não, mas lá, eu acho que ele está indo além disso. Ele está indo... A questão dele é que o uruguaio é muito cético. Ele, por exemplo, não acredita em milagre. Você vai falar com o uruguaio assim, não, Deus vai fazer, Deus pode agir, Deus vai transformar, Deus vai tocar pessoas, Deus vai mover o coração. E eles assim para você. Isso não acontece aqui. A cabeça dele está dizendo assim, isso não acontece aqui. Isso acontece lá no Brasil. Aqui não acontece. Aqui Deus não se move. Aqui a igreja morre, aqui a igreja fecha, aqui o pastor suicida. Então eles são muito incrédulos da ação sobrenatural de Deus, céticos da ação sobrenatural de Deus. Que é essa questão que ele falou, a gente precisa disso. A gente precisa de vocês, né? Eles erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Exatamente. As duas coisas. A formação espiritual, o conhecer das Escrituras, como vivenciar o poder mesmo, né? Porque eles são... É cultural, assim. E é por isso que o Arthur, as pessoas estão admirando muito o Arthur. As pessoas têm um olhar muito... Para o Arthur, lá no Uruguai, ele é muito respeitado já. Apesar do pouco tempo que ele está lá, 2 anos e pouco, quase 3, e 2 de pandemia, né? Mas praticamente 1 ano e pouco trabalhando, ele fez em 1 ano e pouco que os uruguaios não fizeram em anos. Então as pessoas olhavam para ele quando ele chegou e ele falava assim, nós vamos fazer isso. E eles falavam assim, Arthur, não tem como, isso não acontece assim. E o Arthur falando, não, vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai mover e tal. E eles falando assim, não, Arthur, Deus não age dessa forma aqui no Uruguai. E as coisas aconteceram como o Arthur disse que ia acontecer. Conseguiram o local lá é lindo, é espetacular, onde é a base da missão, os eventos que eles têm feito, já estão com 3 alunos matriculados estudando lá. Estão então, abertos assim, para as igrejas
as igrejas das cidades em volta. Então, tem evento das crianças, usa lá o espaço, porque tem uma cozinha industrial, equipada, tudo, né, que é do próprio local lá. Então, assim, tem um espaço, tem o parejeiro, o negócio de fazer churrasco, a cozinha, tem uma estrutura bacana. Então, ele está abrindo e as igrejas estão chegando. Então, isso vai, assim, vai quebrando aos poucos. E mostrando que Deus se move sim, Deus vai fazer sim, né? Então, isso foi uma experiência interessante, né? Então, esse é o nosso projeto lá no Uruguai, é com isso que a gente vai trabalhar. Inclusive, a Arit já está de agenda fechada até julho do ano que vem. Mentira. É sério, uma senhora que estava lá, esposa de pastor, ficou encantada lá numa conversa que a Arit teve com ela. Vocês comentaram do curso. E aí a Arit falou assim, ela chegou e falou para a Arit, eu queria saber se vocês mudando em janeiro, você poderia estar com a gente em março, abril, maio, junho, julho, aí pregando para as mulheres, não sei o que, tarará. Deixa eu fazer o jabá? Então a Arit vai, ó. Deixa eu contar a história. O que acontece é que eu não estava, mas ela falou para mim que vocês que estavam lá, acho que foi uma hora que eu fui pegar água, alguma coisa. E aí, acho que vocês comentaram que eu vou dar um curso sobre discipulando mulheres no Cursos da Chamada. E aí, sobre discipulado e discipulado com mulheres, né? Como discipular mulheres, enfim. Curso da Chamada da Meia-Noite, né? Chamada da Meia-Noite, o que se chama curso chamada cursos. E ela falou, mas como que é? Que material que você usa para discipulado? Aí eu comecei falando mais ou menos, o discipulado que eu estou falando, é isso. E a gente começou uma conversa, ficamos aí maior tempo conversando. Ela falou, nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, é sobre isso que eu vou falar. E essa é a senhora que estudou no PV Argentina. No PV. É a esposa de um dos líderes da igreja. Nossa, mas que interessante, como é que você faz? Aí, blá, falei um monte de coisa. Você não quer dar o curso pra gente? Eu falei, claro. E aí o curso da chamada vão ser 5 aulas. E ela falou, a gente pode fazer uma por mês, não pode? Eu falei, pode. Então, a gente trocou telefone, enfim. E aí ela tá lá e se tudo der certo e a gente chegando lá, eu vou dar esse curso para essas mulheres lá. A Arit já tá embarcando lá nas igrejas e tal e funcionando. Então, orem por isso, né? Orem por esse. Aliás, a mulherada que quiser fazer o curso, que dia vai ser, Arit? Também, começa dia 22 de setembro. São quantas aulas? São 4 aulas? 5 aulas. 5 aulas. Eu vou colocar no grupo das mulheres, eu já coloquei, vou colocar de novo. Isso aí. Gente, perguntas, dúvidas. Aliás, se você quiser saber mais informações e acompanhar as boas novas, baby. Você tem que entrar lá no canal do YouTube do Creuze Santos. Lá tem tudo detalhadinho, explicadinho, né? Se tornar um louco member. O quê? Um louco member. É piada interna. Do Los Condes. Então, exatamente isso. É isso também, né? Uma das questões que é determinante para a gente fazer as malas e ir embora é a questão do sustento, né? Então, se você entende que isso é parte do chamado, se você entende que isso é necessário e, enfim, você pode se tornar um membro sócio. Não, você tem lá no nosso canal, quando entra no meu canal lá do YouTube, no cantinho direito você tem um link. Aliás, você tem que mudar o nome de Creuze para Família Pessoas Santas. Pessoas Santas. Vamos mudar lá. Hoje eu já mudei algumas coisas lá, já deu uma alteração lá, já tá Missão Uruguai. Mas a ideia é fazer dali o canal nosso de divulgação. Então você entrando lá no cantinho direito, tem um link no banner, no final tem um link que dirige você para uma página que você pode inclusive agendar tipo débito automático, desconto no cartão, enfim, você escolhe lá o método que você quer, facinho. Bom, outra questão que foi o principal motivo para a gente ir lá, que era conhecer Montevidéu. Porque quando a gente foi para o Uruguai, das 2 vezes que a gente foi como turista.
né? Então a gente foi para ver museu, ver ponto turístico, ver o mausoléu do Artigas lá no centro da cidade, enfim. Você vai ver o que é bonito, né? E a gente não tinha noção nenhuma do que é morar lá. Como que se vive aqui. Então, um dos... O que eles comem? onde dormem, onde vivem, né? Então, esse era um dos propósitos dessa viagem, era fazer uma sondagem mais profunda. Então, a gente foi para Montevidéu, ficamos uma semana lá e pegamos o carro e fomos conhecer os bairros. Então, eu já tinha feito uma pesquisa vasta na internet aqui, olhei bairro que é violento, índice de violência de estupro, índice de roubo, índice disso, índice daquilo. Já eliminei os bairros de rico, já tirei tudo que é bairro de magnatos Alphaville de Montevidéu, já saquei tudo fora. Já tirei também as favelas, os lugares perigosos. E descemos lá com uma lista de mais ou menos 10, 12 bairros para a gente conhecer, né? Então a gente pegou o carro e fomos para esses bairros rodar rua por rua, fazer o bairro inteirinho, andando na rua, vendo as pessoas, o tipo de pessoa que anda na rua, o tipo das casas, as fachadas, os carros que tem, o movimento, onde fica a escola, né? Onde tem o hospital. Então fomos olhar mercado, então fomos bairro por bairro. É como se você entrasse numa cidade e ficasse ali rodando. A gente ficava de manhã até de tarde rodando bairro por bairro, rua por rua, parando pessoas na rua. E aí, você mora aqui? Moro. Quanto tempo? Tal tempo. Aqui é perigoso? Como é que é morar aqui? Como é que é aqui com criança, né? É verdade. Eu parava as pessoas na rua e falava. Tinha umas crianças brincando assim, uns pais conversando, né? Olha, vem cá, com criança, vamos lá, vamos perguntar como é que é morar com criança aqui, que não é. Então a gente perguntou, mas aí, como é que é? Aqui é caro. Não, mas é caro, mas tem parque, eles gostam muito de parque, tem muito parque. Então, muito parque mesmo. E às vezes o pessoal simplesmente para o carro lá, abre as cadeirinhas de praia e senta para tomar mate na praça. E é isso que acontece. E aí eles falam, é caro, mas aqui tem parque, mas aqui não sei o quê, mas... Então a gente vai trocando aquela ideia assim com quem queria trocar ideia com a gente, né? Muito bem. E aí foi isso. Então a gente conheceu os bairros, pegamos nomes milhares de placas que estava vende, se aluga. Então pegamos os nomes das imobiliárias e à noite a gente chegava no quarto, lá no apartamento que a gente ficou, e a gente ia olhar todas as imobiliárias, os preços das casas. Já eliminamos um monte de bairro, falamos, isso aqui não dá, esse bairro não tem como a gente pagar o aluguel ou a compra, esse bairro aqui, nós andando na rua não gostamos, não, esse bairro aqui era meio estranho, não foi legal. Então, assim, no final de uma semana morando lá em Montevidéu e fazendo esse tipo de coisa, a gente selecionou 4 bairros, que eram os bairros que a gente falou, isso aqui cabe no nosso bolso, isso aqui é seguro, é legal, a gente moraria. É um bairro que daria para a gente morar. E agora, voltar lá em janeiro, já para fechar o negócio, ou para alugar, ou para comprar, né? Então, isso depende da venda da nossa casa aqui em São Paulo. Se vender, a gente compra. Se não vender, e aqui alugar, a gente aluga lá. Quem está pensando em comprar uma casa, né? Em São Paulo. Em São Paulo, não é Barueri, não. É São Paulo. Quem quiser, nos procure. Muito bem. Temos uma casa à venda. Então... E aí? É desesperador, gente. Sentimentos. É terrível. Sentimentos, sensações. Eu acho, eu chorava todos os dias. Assim, final do dia, eu estava morrendo de dor de cabeça e uma coisa assim terrível. Porque a gente, olhando as ruas, você vê só a fachada da casa, né? Aí você não tem noção como está lá dentro. Então a gente entrava nos sites das imobiliárias para saber como é que tá essas casas aqui à venda, para aluguel, a gente olhava tudo, né? Venda e aluguel também. Mas a gente queria ver como que são dentro. E, gente, é muito diferente. É muito diferente. O que é diferente? A gente conta pro pessoal
Como que a arquitetura é diferente? As casas não têm o telhado, com telha romana. Pé direito alto. Né? Então, de uma maneira geral, a cidade todinha, ela é meio... É o estilo colonial hispânico, porque é uma colonização espanhola, não é uma colonização... E é antigo, né? A cidade inteira é muito antiga. Aquelas portas de 2 metros e tanto, aquelas janelas enormes, pé direito que dá, assim, quase o tanto aqui da igreja. Tanto que eles fazem, é verdade. É super alto. Tanto que, assim... Tanto é que muitos dividem no meio e faz tipo um mezanino, um quarto, um monte de coisa. E dá super bem para fazer um mezanino, porque é muito alto, de fato. E é uma cidade muito antiga, muito preservada, né? Então, é muito diferente. A organização das casas... Eu ficava olhando e falava, meu Deus, o que essa escada tá fazendo aqui no meio da sala? Tinha casa, que era uma tripinha assim, e no meio da sala tinha uma escada para cá, uma escada para cá. Aí um banheiro aqui em cima e um quarto aqui em cima. Eu falei, gente, como assim? E não era uma só. Aí sobe a escada, já lava a mão. Numa escada você vai xixi, não, escada você lava a mão. Tipo assim, é uma escada para um lado, outra escada para o outro. Aqui é um banheiro, escadas. aqui é um quarto. Então tem que subir. Tem que subir, depois descer, depois são coisas assim, é outra é muito lógica, louco, cara. Totalmente diferente. E o que me dá as cozinhas mais minúsculas. angústia é pensar, meu Deus, como é que eu vou morar aqui? Eu não sei fazer isso. E as cozinhas, cara, as cozinhas são muito pequenas. Tipo assim, as cozinhas menor, tipo assim, a cozinha do teu apartamento é grande. É enorme. Perto das cozinhas. As cozinhas são pequenas mesmo. Tem uma família que os filhos, né, moram num apartamento em Montevidéu e ele estava comentando que a cozinha não cabe a geladeira que fica na sala. A geladeira fica na sala porque não tem espaço na cozinha para colocar uma geladeira. De 2 portas, nada disso. Uma geladeira como a gente tem, uma geladeira normal, né? Então, assim, a geladeira fica na sala porque simplesmente não cabe. É assim que é morar lá, né? E eu acho que esse é um grande dos desafios de você ir para um outro país tão diferente como esse, porque, assim, é uma outra maneira de viver tudo. A arquitetura é diferente. Eu olhava do apartamento e eu ficava assim, cadê os telhados? Porque as casas não têm telhado. É laje, assim. né? É laje. Tem tratamento, Como é que é? Soteira. A soteira é a parte de cima, porque a maioria das casas, como não tem telhado, eles colocam o negócio de você fazer churrasco na laje. É tipo na Bíblia, né? Literal. Na Bíblia daquela época era no... tem aquela lajezinha em cima. Não é pináculo, É um telhadinho com sal que tinha, Tem uma palavra que a Bíblia cita sobre esse terraço aí, esqueci o nome. Então assim, é bem... Eu achei bem triste e tudo muito caro, e o mercado é caro, e é tudo caro. Enfim. Bom, aí também essa foi outra coisa, né? A gente teve a oportunidade de... Esse foi o primeiro choque de você ir num país visitar e você ir num país e entender, cara... Porque quando a gente viu a primeira casa esquisita, a gente falou, deve ser essa aqui. Essa só. Vamos procurar outra. Aí fomos procurar outra. Não achamos outra. Aí era igual. Aí a outra não é igual. A outra é igual. A outra é igual. A outra é igual. Aí você fala assim, cara, é tudo assim. Ou a minha expectativa do tipo de casa que eu vou morar muda, ou eu não venho para cá. Então foi o primeiro choque, por isso que eu acho que a Arit falou isso, essa sensação. O primeiro choque que a gente teve assim de... Mano, vai ter que mudar tudo. Onde eu amarrei meu burro. A gente vai ter que parar. Não, a gente parou para pensar e falar assim, cara, a gente vai ter que se adaptar a viver como eles vivem. Não adianta você querer trazer a vida do Brasil para cá. Não funciona. Não funciona. Não vai funcionar. Né? Então, esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi mercado, né? Conta aí pra galera como é que foi o mercado. O mercado é diferente também, né? É diferente, é caro. É tudo o dobro, né? Triplo, na verdade. Quase tudo triplo. Eu me lembro um preço que ficou bem, assim, que eu gravei, que eu consegui gravar, foi o ketchup Heinz. O ketchup Heinz, aquele potezinho maiorzinho do Heinz. Aqui custa o quê? R$15? R$16? R$17? Acho que
por volta disso, né? Lá custa R$40 um pote de ketchup. Então eu falei, vamos comer ketchup mais na vida, né? Mas quanto é o salário mínimo no Uruguai? R$3.800. É 3 vezes tá mais. A diferença. É aí que está a diferença. O salário mínimo é exatamente maior. isso. É uma forma de pensar a vida totalmente diferente. Então, e isso foi uma das coisas que o diretor lá da escola falou, a mensalidade é cara, porque os custos que nós temos são muito altos, porque os salários são altos de todo mundo. Não é que, assim, aquele é uma pessoa isso, aí ele ganha bem. Não, o salário mínimo é alto. Então, os custos de imposto, de CLT deles, né, é diferente. Então, O problema é que a nossa realidade é ganhando em real, né? Então a gente vai ganhar em real, Que nem um amigo meu, mas Fábio, vai gastar Fábio Diniz, né? em Fábio coisa, Diniz né? está em Los Angeles, né? Missionário da Jocum lá. Outro dia eu estava conversando com ele sobre isso, né? Sobre a questão de... Ele está recebendo de igrejas de lá, né? Uma parte do sustento. Porque quando você manda pro cara... Se você mandar R$100 pro cara, você chega manda lá... 500, chega a 100. $15, mano. A dificuldade que ele é compra que... com $15? Por exemplo, no Fábio, lá nos Estados Unidos, quando ele chega lá, tem centenas de milhares de igrejas gigantescas com condição de sustentar. Você vai para o Uruguai... Isso com brasileiro, né? Mas quando você vai para o Uruguai, não tem, né? Que tem possibilidade, né? Depois de um tempo você pode até... Agora, quando você vai para o Uruguai, não tem. Não tem as igrejas. E as igrejas que tem são minúsculas. Elas não sustentam nem os seus próprios líderes, né? Então, você vai ter que... A gente vai ter que diminuir o nosso nível de vida muito, muito mesmo. É como se a gente estivesse saindo da classe A para a classe C, né? Nós vamos ter que diminuir bastante, bastante mesmo, até por uma opção que a gente fez, que foi o terceiro choque, né? Que é a escola. Assustador. Isso foi para a gente muito assustador. O Uruguai é um país de esquerda. No Uruguai não existe... Né? Não, ele é. Na verdade, no Uruguai não existe direita. O Uruguai é um país de centro-esquerda e esquerda. Praticamente não existe a direita. Não tem um pensamento de direita majoritário no país. Então, a esquerda é quem governa o país há mais de 20 anos, desde muito tempo. Então, o que acontece? Todas essas questões que aqui nós estamos discutindo, aborto, ideologia de gênero, feminismo, maconha, lá já está resolvido. Lá é liberada já foi maconha, resolvido. Lá é liberada a maconha para uso recreativo. Aliás, é um inferno você andar na rua de Montevidéu. Ou você vai encontrar gente fedida de maconha o tempo todo, ou você vai sair fedido de maconha. Também, as duas coisas. É maconha para tudo que é lado. Todo o tempo. Todo mundo fuma maconha naquele país. Assim, É impressionante. 4 horas da tarde, você tá indo no mercado, aí passa alguém fumando maconha. Não, o tempo todo. E não é só, tipo... Porque aqui a gente olha alguém fumando maconha, tem cara de maconheiro. Lá não. Lá você vê aquele tiozinho de terno e gravata na porta do trabalho da empresa lá, que ele é o diretor, fumando baseado dele. Normal. De boas. As pessoas andando pela rua é como fumar um cigarro. Então, como isso... a esquerda, vamos dizer assim, é quem domina o país de maneira geral. Você está falando das escolas. As escolas estão tomadas dessa ideologia. De toda, né? De toda a cartilha. Toda a cartilha completa. Então, por exemplo, hoje no Uruguai, uma criança de 12 anos, se ele chega para a professora dele e fala assim, olha, eu quero ser menina. A professora encaminha para o conselho tutelar deles lá, já muda o documento, já encaminha para o SUS deles lá para tomar hormônio ou fazer a cirurgia. Fazer todo esse processo. Todo o processo sem os pais. Sem autorização. Os pais não participam do processo, não precisa. É uma opção da criança. É como se as crianças fossem da escola, do Estado. Ela já começa a ser acompanhada por um psicólogo do Estado e para fazer todo o processo de transformação, de mudança de sexo. E isso com 12 anos de idade, Márcio. 12 anos de idade.
A criança já pode escolher e o Estado garante isso, né? Então, isso é muito forte lá no Uruguai. Então, e assim, se você vai para o interior do Uruguai, isso não é tão forte. Mais para o interior, as pessoas são mais conservadoras, as coisas são mais tranquilas. Agora, Montevidéu, que é o olho do furacão, é a capital onde está 50% da população do país, isso já está muito, muito forte. Então, a gente conversando com vários cristãos, várias pessoas que têm filhos, todos falaram, não põe seu filho na escola pública. Não põe seu filho na escola pública. Faça o que você precisar, mas não coloque seu filho na escola pública. Porque eles já vão passar por uma crise de mudança de cultura. Se essa crise de mudança de cultura, de língua, de país, for acrescentada de uma crise, de uma onda de ideologia, vocês vão perder os filhos de vocês. Inclusive, um dos missionários da nossa missão perdeu os 2 filhos. Ele mudou para o Uruguai com os filhos adolescentes. Um abandonou a Cristo, está fumando maconha e totalmente das pá virada. E a outra também não quer saber de evangelho, não quer saber de nada, e enfim. Então, é bem difícil você criar filhos no Uruguai. Então, uma decisão que a gente já tomou foi que a gente falou, não, então nós vamos procurar uma escola cristã. E aí encontramos uma escola cristã lá no Uruguai, boa, né? Uma escola muito legal, uma cristã séria, assim, tem devocional, tem aula de Bíblia, todos os funcionários da escola são crentes, evangélicos, protestantes, membros de igreja, todos os professores e tal. Eles têm encontro de jovens aos sábados, promovidos pela escola. Então, é uma escola com foco. O diretor é um desses líderes que foi no nosso encontro, né? Então, a gente já fechou a escola. Mas aí você bate naquele negócio, tá? E o nível dos professores lá é bom? Das escolas públicas? Não, da particular. São bons professores. Que vocês têm... Eu acho que dá para dar aula de filosofia lá na escola? Tá, não sei. Os caras se interessarem? Não sei. Então, o que ele falou, o diretor falou isso pra gente, falou, Creuso, como que é o teu currículo? Entendeu? Você tem formação do MEC? Eu falei, tenho o diploma do MEC. Ele falou, cara, o que você pode fazer? Valida o teu diploma, traduz ele, pega toda a tua grade curricular lá, apostila ela em espanhol, traz pra cá. E aí você tenta entregar nas escolas, para de repente dar uma aula de filosofia e tal. Então, é uma possibilidade que a gente está estudando, mas não para agora, não para o começo, né? Sim. A Neuza falou assim, que legal, queridos, Deus vai usá-los muito e serão bênçãos para essas pessoas. Estaremos em oração por vocês. Precisamos mesmo. Precisamos. E aí a gente fechou a escola das crianças já. Então, como a gente fechou a escola das crianças, a gente já está saindo daqui com um compromisso financeiro de R$3.000, que é o preço da escola dos 2. Pouco mais de R$3.000. Só a escola, fora matrícula, material e tal. Então, só a escola é R$3.000 por mês, ou sim. É uma das escolas mais baratas, não é das mais caras. Então, a gente já sai daqui com R$3.000 de despesa, ou sim, né? Que é a escola das crianças. Eu falei, Arit, nem que a gente more num apartamento de 20 metros quadrados, nós vamos ter que bancar essa escola, né? Então, porque as crianças a primeira precisam, opção. A gente sofrer com essa adaptação é uma coisa. A gente está já velho de guerra. Mas eles são crianças, essa é uma preocupação enorme que nós temos, né? A gente espera e deseja que eles amem o Uruguai. E essa adaptação é um momento crucial pela fase de vida que eles estão e pelo que vai ser essa mudança. É claro que eles vão pegar o espanhol fácil, que eles vão falar muito melhor do que a gente, muito mais que todo mundo fala dos filhos que foram para fora do Brasil e aprenderam uma outra língua, mas a questão do coração, de saber onde é que está esse coração de Jesus, de vida,
de vida cristã, isso é uma preocupação enorme, né, que a gente tem, porque não adianta a gente fazer um monte de coisa legal a gente e eles se perderem. Não é esse o objetivo, né? A gente quer... Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa, né? Então, esse é o nosso primeiro foco, os nossos filhos, né? Então, a gente já achou uma escola cristã e a gente falou disso aqui a gente não pode abrir mão. E a segunda coisa agora é achar uma igreja, né? Que nós vamos precisar achar uma igreja lá. E é uma das orações, porque, infelizmente, a gente não pôde ficar mais tempo no Uruguai. O único fim de semana que a gente ficou no Uruguai foi o congresso com esses pastores que eu vou mentorear, que a gente vai trabalhar junto. E a gente não conseguiu ir numa igreja, a gente não conseguiu conhecer uma igreja. Então, mas ao mesmo tempo vai ser muito difícil isso, porque eu não posso me vincular, isso o conselho, né, que me deram esses próprios pastores, falam assim: Creuze, se você se vincular a uma igreja específica e você ficar conhecido como membro daquela igreja, nenhum outro pastor das outras igrejas vai querer contato com você, porque as igrejas têm rixas entre si. Isso. Lá no Uruguai, eles têm até uma piada, né, que diz que quando tem uma pessoa é uma igreja, quando tem duas pessoas é duas igrejas, porque é divisão, né? Então, eles são bem... milindroso, eles são muito milindrosos, muito milindrosos. Qualquer coisinha eles já... Essa questão de relacionamento fica aí, eu vou pra cá. Dificinha. Eles são muito milindrosos. Então, assim, as igrejas são tudo pequena e tudo dividida. Ninguém se ajuda, né? E eles têm muita competição um com o outro. Então, a gente vai ter que achar uma igreja, mas a gente já conversando... Vamos procurar, talvez, essas igrejas que a gente critica, essas maiores. Quer apagar a língua, sabe? Essas igrejas maiores que você fica ali, mas você não fica, sabe? Que você está ali, mas não está. Então, lá em Montevidéu tem 2 ou 3 igrejas que são grandes. Quando estou falando grandes, 200 pessoas, 300 pessoas. Tem 2, tem a Hillsong, que chegou lá, alugou um anfiteatro, contratou todo mundo, não sei o que lá. Tem uma outra igreja que chama Vida em Cristo e tem uma outra que é a Igreja Cristã do Cordon, que acho que é isso. São 3 igrejas maiores que talvez a gente fique lá. Por quê? Porque vai dar toda a infraestrutura que as crianças precisam para se... Eu não sei, né? Eu vou chegar lá com a listinha. Tem ministério infantil? Não, isso não. Tem estacionamento? Isso a gente já viu que não vai dar para fazer, né? Tipo assim... No próprio retiro que a gente estava, né? Dos pastores que a gente estava, um é apóstolo, o outro, a mulher, é pastora. Então, assim, se a gente mas chegar... Mas essa questão de que a mulher do pastor, como nas igrejas pentecostais... Não, mas é muito mais do que aqui, Arite. É muito mais do que aqui. Lá é pastora mesmo. Ela prega, ela vai, ela pastoreia. Às vezes mais do que o marido, porque o marido trabalha para sustentar a casa, né? Beleza. Então, bem... Essa realidade vai ser... A gente vai ter que engolir uns sapos aí, né? Apagar a língua, né? Apagar a língua, né? Tá bom. Ó, tem uma pergunta aqui, você responde aí, Arite. Na falta do seminarista, cadê o seminarista mandou a pergunta. Ele disse aqui, ó, como vocês veem o envolvimento das crianças na missão, pensando a longo prazo? Olha, nós somos, não sei, como que é? Hoje nós estamos, hoje o Creuze é pastor, eu sou pastora, eu sou bispa. Mas é uma vontade, mas Ele é um pastor, eu desejo. sou bispa, a gente está envolvido, mergulhar de cabeça. As crianças sabem como que é a nossa vida, elas entendem que nós servimos a Jesus Cristo de tempo integral, que enquanto o pai dos amiguinhos da escola está indo para aquele trabalho, o papai é pastor, eles entendem isso, né? E hoje nós não exigimos, nós não tratamos eles, e nem a igreja, talvez com o tempo por causa também da gente, não vê hoje o Noah e a Manu como os filhos do pastor. Tipo, não bate nele que ele é filho do pastor. Não fala isso porque ele é filho do pastor. Isso não existe aqui, né? Não existe aqui. Com
com a gente. Não sei como é que era antes, não posso falar exatamente. Não, mas hoje não tem. hoje isso não existe. Aquele estigma do filho do pastor, a não ser a parte de que o filho do pastor é bagunceiro, esse clichê existe, eles não têm que alguma coisa, né? Então, ele tem que se comportar porque ele é filho do pastor. Né? Tem que se comportar porque ele está na igreja. Porque ele é crente. Porque ele é crente. Ou ele tem que se batizar porque ele é filho do pastor. Não tem que. Não tem que nada, né? Ele tem que se... Ele se batizou porque ele perguntou, a gente explicou e ele falou, eu quero. Então, esses clichês, hoje, a gente tenta proteger eles. Lá, vai ser a mesma coisa, né? Eles vão continuar, eu espero que eles continuem entendendo que nós continuamos em missão, no sentido de que hoje o que Deus espera da nossa atuação no reino é estar aqui. Amanhã é lá. Então, a gente vai atuar e a gente vai dedicar a nossa vida, os nossos esforços, a nossa energia, os nossos tutânios, cabelo branco, para aquilo que Deus estiver orientando. E e eles vão passar por essa eu acho que questão pensando de mudança cultural, mas a gente sempre fala para eles, gente, a gente está aqui porque o Uruguai precisa, porque olha isso, olha aquilo. E a gente conta para eles essas coisas. A gente né? conversa tudo com eles. Tudo. Lá em casa não tem... A gente não poupa as crianças da realidade. Então, a gente conta toda a realidade, mas, a dificuldade. O que é isso? Eu falei, filha, é assim que é aqui. É diferente, né, no Brasil. É assim aqui, é assado. Mas a gente vai. O que foi essa semana que... Porque eu estou o tempo todo falando para eles, nós vamos ter que virar uruguaio. Estava até bravo com o Noah esses dias, que eu estava tomando mate, e ele falou, eu não gosto de mate. Eu falei, cara, tu tem que tomar mate, cara. Tu é uruguaio, não tem esse papo de não gosto de mate, né? E a Manu, o Noah já não é muito fã. E eu tava falando para ele, não, tu tem que tomar mate, nós vamos virar uruguaio. Aí não sei o que foi que a gente estava fazendo, e a Manu virou e falou assim... mas vai se acostumando. Vai se acostumando que a gente vai virar uruguaio. E você já é uruguacho. Então, assim, eles entendem essa realidade, que eles vão passar por essa dificuldade transcultural, e eles perceberam, eles conseguem perceber alguma coisa, e a gente tenta introduzir o máximo possível do que vai ser isso. Então, as nossas impressões, a gente passa para eles estarem preparados. Mas Arite, não espero que eles se tornem missionários. Se Deus chamar e eles forem obedientes ao chamado de Deus, ótimo. Mas eles estão na missão porque eles são nossos filhos menores. Mas eu não espero que eles vão estudar teologia, se tornar pastora, bispo... Se acontecer, eu vou ficar muito feliz, claro, mas não é o que a gente ensina, né? É bom isso, é uma causa que vale a pena você dedicar e gastar toda a sua vida. Eu sei disso. Se eles forem chamados, ótimo. Mas se ela falar assim, eu quero estudar medicina veterinária... Eu acho que, pensando assim, olhando para a pergunta, né, do Gabriel, a longo prazo, né, eu não acho que eles vão se envolver com a missão Teach Beyond, com ser missionários, mas, por exemplo, seguramente eles serão uruguaios. Eles vão passar grande parte da vida deles no Uruguai. Eu estava até falando com o Arite esses dias, né? Falei, pô, Arite, é muito possível, muito provável que casem no Uruguai, né? Que tenham filhos no Uruguai, que a gente tenha netinhos uruguaios. E porque o Noah já está com 12 anos. Vai casar o quê? Daqui mais 8 anos? Né? 6 anos, sei lá. Mas imaginando... 18, 19, sei lá, né? Não! Como assim? Dá nem tempo de terminar a faculdade. Não sei, mas enfim. Pensando que daqui a pouco, e passa muito rápido, né? Eles vão acabar casando por lá, talvez, tendo filhos por lá. Eu acredito que a longo prazo nós vamos acabar ficando mais amarrado com o Uruguai do que a gente jamais pensou na nossa vida. A não ser que, né, a Manuela falou assim,
Ah, pai, é nada, você não sabe. Vai que eu encontro um brasileiro lá no Uruguai. Sim, pode ser. Pode ser. Mas assim, eu espero que eles sejam crentes, fiéis. É isso. O resto... É isso, o em resto. qualquer profissão que eles forem chamados, né? Porque qualquer trabalho é digno se eles fizerem como para o Senhor. A filha do pastor Arte, ela mora lá, né? Casada com o uruguaio. Então. Casou recentemente. Olha aí. Acho uns 2, 3 anos atrás ela casou. Então, eu espero. Eles entendem no que é possível eles entenderem, eles entendem o que é ter essa missão. Mas eu, na verdade, não espero nada deles. Até porque a gente nunca criou eles assim. Mesmo aqui na igreja, nós nunca criamos eles com a mentalidade. Nós nunca falamos em casa, você é filho do pastor. Não faça isso porque você é filho do pastor. Nunca fiz isso em casa e não vou fazer isso. Você é filho do pastor, que é super tranquilo, né? Super... Então a gente não tem isso mesmo. Se comporte como tal. Gabriel, é isso. Acho que participar com eles, as dificuldades, é preparar para a realidade. Na verdade, é assim, né? O que vocês estão falando talvez eles não estejam... conscientes. Eu ia escolher o verbo correto aqui. Talvez eles não estão indo para a missão específica, mas para a missão geral eles já estão dentro. Isso é a missão geral é a missão do crente. Todo crente é missionário. Ou deve ser, né? Sim, claro. Isso não é exclusividade do Noah e da Manuela, né? Exatamente. Todos os cristãos têm o seu espaço para atuar, esteja no ministério. E é uma coisa que tem que ficar claro, né? Ainda que a escola que a gente optou lá para eles estudarem seja uma escola cristã, as crianças que estudam na escola não são cristãs. A maioria. Né? A grande maioria não são cristãs, de pais não cristãos também. Então é bem interessante porque eles vão estar dentro de um ambiente, vamos dizer assim, a escola em si, a instituição é cristã, mas os alunos que estão lá não. A instituição, a política, as diretrizes, tanto educacionais como pedagógicas, né, no caso, que a gente também perguntou sobre essas questões, como a política cristã confessional da escola, da instituição, ela é confessional, ela tem uma linha pedagógica, e a gente conversou bastante sobre isso também. Mas as pessoas, assim, é do mesmo jeito que na escola, né? Esses dias o Noah, ele fez uma máscara super bonita de papel machê, que eu descobri agora como é que fazia, achei maior legal. E aí ele foi lá e ele tinha que ficar se esquivando, porque os caras queriam pegar a máscara dele. E ainda tava mole, enfim. E aí ele falou, eles queriam pegar minha máscara para destruir. Mas por quê? Porque eles acharam minha máscara bonita. Então, tipo assim, você entende? Isso é a vida. Ele vai encontrar gente que vai chutar a canela dele, que vai roubar o lanche, que vai querer estragar a máscara, que vai falar, seu desenho tá horroroso, meu tá mais bonito. As piriguete. Vai ter as piriguete, vai ter tudo isso, né? Então, assim, isso não é exclusividade de lá. Isso já tem aqui o mundo que a gente vive caindo, O Dema, nosso vizinho aqui, tá perguntando, a intenção é ficar quanto tempo? O que eu respondo... A intenção seria não ir, né? Não é o plano, não era o projeto. Meu projeto... a minha resposta é sempre a mesma que eu dou, a mesma que eu dei quando eu vim para Barueri, pro resto da minha vida. Eu aprendi isso no seminário e guardei isso no meu coração. Quando você vai para algum lugar, compra o terreno no cemitério, né? Antes de comprar uma casa, compra o terreno no cemitério. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Se eu vou para um lugar, é para sempre. Então, no meu coração... A não ser que alguma coisa A não mude, ser que Deus mude, como aconteceu agora a nossa saída para o Uruguai, que foi totalmente Deus agindo na nossa vida. Então, na minha cabeça, eu estou indo para sempre, para não voltar nunca mais. Até porque no sentido de morar para cá. É uma mudança tão grande, assim, né? Não dá para ir ficar uma semana e voltar. Não dá. Assim, e conversando com outras pessoas que já migraram, assim, que mudaram de país, ou até mesmo o nosso pessoal aqui da nossa igreja, tanta gente que veio de outros estados, do Nordeste, de Minas, do Sul, de outros lugares,
você tem um luto que você precisa passar nessa adaptação, porque aquela pessoa que morava naquele estado morreu e agora vai nascer uma outra pessoa que mora num outro contexto que você precisa aprender. E eu, particularmente, não sou do tipo volúvel. Eu gosto de ter raízes, eu gosto de ter amigos, eu gosto de ter pessoas que se importam comigo e eu gosto de me importar com as pessoas. Eu acho que eu aprendi, indo lá para o Canadá, que você se adapta a tudo. E se adapta mesmo. Se você tiver um coração aberto a entender como é que essa cultura funciona e se inserir, você se adapta a qualquer lugar. Você vai até morar na Sibéria. Mas você precisa passar por essa adaptação. E eu sinceramente acho loucura, e não é da minha natureza, viver nômade assim, indo de um lado para outro. Tanto que a gente mora aqui em Barueri, na mesma casa, desde que a gente chegou aqui, né? As crianças E não temos conhecem. intenção nenhuma de mudar, né? Não tinha nenhuma intenção de mudar. Às vezes o Criança falava assim, eu queria um quintal para ter cachorro e tal. Eu falei, não tenho intenção nenhuma. Não quero mudar. Pra mim tá bom. Mas a casa tá pequena, tá bom, a gente fica com a casa pequena. Mas a casa tá grande, tá bom, ela vamos ficar aqui. Bom, pronto. Porque eu sou assim. Não gosto de mudança. Eu não gosto de mudança, não gosto. Então, assim, a gente vai... E é por isso que eu acho que o meu sofrimento é maior por causa disso. Porque... E assim, se você imaginar que no seu próprio país a gente demorou, no mínimo, uns 5 ou 6 anos para ganhar a confiança das pessoas aqui, em Barueri, a ponto de fazer mudanças na igreja relevantes, substanciais, depois de 15 anos. Agora, quando você vai para um outro país, você é o estrangeiro. É o gringo, né? Uma coisa é eu chegar e falar assim, brasileiro é tudo vagabundo. Tu é brasileiro. Tu tem essa autoridade de falar do teu próprio povo. Agora, quando você chega num país estrangeiro e você vai confrontar esse país com o evangelho, e aí você vai fazer talvez algumas críticas da cultura, da Ainda sociedade, né, com base no evangelho, uma coisa é você falar isso de dentro da cultura, outra coisa é você ser estrangeiro. Então, quando você chega lá, você é brasileiro, você não tem moral para falar aqui sobre isso. É que né? nem... Então, Tem que fazer as boas comparações primeiro. É tipo eu quando saí de Santos, né? Saí de Santos, aí você vai para outro país, né? Para vir para São Paulo é outro país. às vezes a mudança é grande. Claro que é. Uma cultura Mas ainda é diferente, muito maior. Você sair de um que outro nem- país é porque tu é brasileiro. Não, era piada. Era Mas, piada assim, Era pra piada. dizer que Santos é o centro do... universo. Lógico. Mas tem uma música que acho que eu adoro, do Gabriel Pensador, né? Que chama Brasa, né? Essa música é muito legal porque ele fala dos sentimentos de quando você está fora do seu país, né? E quando você está Descreve fora do você seu totalmente. país, totalmente. Quando você está fora do seu país, é a coisa mais linda do mundo, o seu país. Quando você volta para o seu país, você começa a ver as realidades e é a pior E coisa aí do fica universo. reclamando. Mas uma coisa mas é interessante. que nem assim, a Europa, Macron, qualquer pessoa quer vir dar pitaco na Amazônia. Vai cuidar da sua vida, meu filho. Não é isso que a gente pensa? Não, a Amazônia é nossa, o petróleo é nosso. É isso que a gente vai passar, né? E o Brasil também não tem, eles não confiam, o uruguaio já é desconfiado por natureza, por causa da própria colonização e a história do Da história Uruguai, dele. e muito mais com o brasileiro. Né? Porque, historicamente, o Brasil acabou com sempre eles. foi o inimigo do Uruguai. Sempre oprimiu o Uruguai, roubou o Uruguai. Aquilo que os portugueses fizeram com os indígenas aqui no Brasil, A gente aprendeu. nós aprendemos e fizemos com eles lá. E com o Paraguai, né? Paraguai. E com o Paraguai. Então, O Paraguai foi pior, ó. O Paraguai já revida guerra fazendo das- tudo. não das não coisas foi, do sabe por Paraguai. quê? O Brasil invadiu o Paraguai e matou a maioria Sim, dos sim. homens lá. Mas, Aquela mas guerra o do Uruguai foi assim, quando o Uruguai ficou independente,
que o Uruguai se independizou da Espanha, que eles lutaram por 10 anos para ficar... O Brasil se uniu com a Argentina e o Paraguai, pelo terreno do Uruguai. Não, então... Não foi? Não teve essa guerra aí também? Não, a guerra foi assim, o Uruguai conseguiu a independência da Espanha, lutaram 10 anos, derramaram sangue a rodo para conseguir ficar independente da Espanha. Quando eles conseguiram a independência da Espanha, os portugueses brasileiros invadiram o Uruguai, tomaram o território do Uruguai e ficaram 10 anos, mataram o herói nacional. Eles têm um cara que é o maior herói nacional do Uruguai, que se chama Artigas, José Artigas. Foram os portugueses brasileiros que mataram, foram os brasileiros que mataram. Mas tem esse lance aí Então, da Argentina, Inglaterra. Eles olham para brasileiro com um olhar muito de invasor, do cara que está de fora. Então a gente vai ter que vencer essa barreira aí também. É com o tempo, né? Como disse para Manu, vamos ter que virar Uruguai. Vai ter que virar Uruguai. Exatamente. Muito bem, Então, 9h20 da noite. Muitos desafios, gente. Orem. Então, deixa eu só fazer um pedido de Sim, oração. é isso que eu ia falar, para vocês fazerem as suas Pedido considerações de oração, finais. Considerações finais. Orem por essa adaptação, pelas crianças especialmente, porque a gente já tem mais casca grossa desse sofrimento de estar no ministério, de saber o que é a igreja. Nós somos chamados, né? Eu sou bispa, pastor, a gente já está aqui na lida. Mas eles são crianças, né? E eles vão sofrer. E eles vão lidar com o sofrimento e a gente vai tentar da melhor maneira possível, mas a gente precisa de muita sabedoria, porque a gente precisa conduzir tudo isso de uma maneira cristã, que eles entendam o sofrimento como oportunidades, como a mão de Deus, de alguma maneira, trabalhando, expondo o nosso coração e trabalhando na nossa vida, pela escola, para que... Tem toda uma questão de documentação, né, que a gente também viu, os processos, a gente precisa de ajuda nesses processos para, enfim... O Brasil não é um país burocrático. Não é. A gente está descobrindo isso. E essa questão de escola, essa casa que a gente ainda não sabe, e uma dificuldade que a gente teve, que a gente não comentou, é que quando a gente foi vendo as imobiliárias, todas elas, a maioria tinha telefone fixos, porque eles gostam de ligação, gente. Sabe? Ligação não é WhatsApp, é ligação. É usar a rede móvel do celular, eles gostam de telemóvel. Telemóvel, entendeu? E a gente não tinha chip, não conseguia falar com eles. E eles querem falar por telefone ou pessoalmente. Então, assim, a gente tem essas dificuldades e a gente precisa chegar lá e procurar a casa. Em janeiro, precisa achar uma casa. Em janeiro nós vamos, na primeira semana de janeiro, só eu e Arit, e já vamos para ou alugar ou comprar a casa, né? Então, se tudo der certo, e é isso que a gente precisa da orientação de Deus para saber o que Ele tem para a gente, né? Orem para a gente vender a casa aqui, né? Que seria o melhor cenário, porque a gente está pensando assim, poxa, despesa de R$3.000 com a escola das crianças é muito pesado. Se eu tiver que gastar outros R$4.000, R$5.000 de aluguel, aí se torna algo quase que impossível. Então, assim, vender a casa aqui é uma das prioridades mais importantes hoje para a gente se livrar de um aluguel, né? Então, orem por isso, por favor. Porque, só para completar, né, que alugar aqui não dá para alugar nada lá. Isso é o que precisa ficar claro, né? Só para vocês terem uma noção, um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, 50 metros quadrados, é R$3.000 de aluguel. Aqui tá chegando nisso também. Barueri, Barueri tá... Barueri é punk, sempre foi, né? Agora tá ficando pior. Ali, tava vendo com o Rafa para o ano que vem, né? Mudar, sei lá, tô revendo aí, achar um lugar mais barato. Ele falou pra mim que ali onde ele tá, na aldeinha ali, na aldeinha, né? Sim. A aldeinha tá R$2.800 o aluguel. Caraca. Mas um apartamento, eu conheço do Rafa Gracioto, você tá falando, né? Ele falou que o apartamento aqueles dele, condomínios que tem ali. O apartamento dele ainda é legal, é grande. Não é grande, não. Eu já fui lá Acho já que algumas 60. Não, então, mas o apartamento é bem legalzinho até. Você vai olhar um apartamento tipo do teu lá no Uruguai, é para R$6.000, R$7.000. Né?
Então, você tem que pensar assim, um apartamento que aqui custa 1.200, 1.600, lá é 3.800, 4.000. É isso aí. É o triplo ou o quádruplo, né? Mas orem por isso, Deus está no controle. Eu não queria... Uma das coisas que eu estava orando, né? E estou orando na minha vida. Quando essa ida para o Uruguai, para mim, foi igual Josué e Caleb indo espiar a Terra Prometida. Quando eles voltaram da Terra Prometida, tinham aqueles caras que ficaram olhando só as dificuldades. O relatório dos caras era só mostrando as muralhas, os gigantes, bonito, os não sei o quê, e tal. Eu não tô com esse coração. O meu coração tá muito firme, igual Josué e Caleb. Eu não quero estar, mas às vezes meu pé tá lá. A Arite é mais daquele povo da murmuração. Eu não quero ficar 40 anos rodando no deserto. Eu também não. Eu tô Deus com... me livre. Então ouve o Josué e o Caleb, viu, dona patroa? Não, eu quero ser Caleb, gente, mas às vezes eu não sou. Então eu tô sempre assim, tem mesmo gigante, é mesmo difícil, as muralhas são 3 vezes maiores do que as daqui, não, mas Deus nos chamou e eu voltei de lá com uma coisa, um sentimento que foi o que me acompanhou e as crianças estão muito fortes isso. Na ida para o Uruguai, a gente desceu por dentro da Argentina. Quando eu estava dirigindo dentro da Argentina, tenso. Tá fora do teu país, sou estrangeiro. Então a cabeça fica assim, deixa eu dirigir de um jeito que eu não vou arrumar problema, e eu super zeloso, cuidadoso e tenso, dirigindo tenso dentro da Argentina. E toda vez que tinha as paradinhas lá da gendarmeria, da polícia e tal. Ixi, agora que ele vai parar. Agora que não sei o quê. Nossa, ferrou. E a não gente sei o quê. via os vídeos do pessoal só se ferrando Só. nessas E assim, né? eu tive essa mesma sensação dirigindo no Canadá, tive essa mesma sensação dirigindo em Portugal, essa sensação de, mano, eu sou estrangeiro, eu tô com um carro, não é o meu país, eu não conheço todas as leis, então aquela tensão. Quando a gente cruzou a fronteira da Argentina para o Uruguai, foi uma sensação assim, tô em casa, cheguei em casa, entrando no Uruguai. E o tempo todo no Uruguai com essa sensação, tô em casa. E quando a gente foi voltar embora do Uruguai, as 2 crianças falaram no carro, eu queria ficar, não queria voltar mais para Barueri. Queria ficar aqui de vez, eu queria e foi natural deles. Primeiro a Manu falou, depois o Noah falou. Eu queria voltar para casa. E eu tô com essa sensação. Já podia ser agora. Já podia ser agora. E eu tô com essa sensação. Eu tô aqui, mas meu coração não tá mais aqui. Minha cabeça não tá mais em Barueri. Eu já tô com uma cabeça assim, eu quero ir para casa. Eu tô aqui, 6 meses que eu tenho que ficar aqui. Eu quero fazer tudo bem, eu quero terminar com excelência, terminar minha série de exposições em Atos, terminar minhas aulas lá na Palavra da Vida, quero completar o meu ciclo aqui bem, tão bem quanto eu cheguei, tão bem quanto eu trabalhei durante todos esses anos, com gás, mesmo gás, mas meu coração é assim, eu quero voltar para casa. Eu quero ir para casa, eu quero fazer com excelência o que eu estou fazendo, mas eu quero ir para casa e a casa não é mais aqui. Né? Então, isso está muito claro na minha cabeça das crianças. A Arite ainda vai sofrer muito mais com isso, mas orem por ela nesse sentido. É por isso que eu disse isso aqui. Pronto? Eu sou assim também, sou mais difícil de mudança. Eu detesto mudança, gente. Eu detesto, porque você cria laços, cria vínculos. Então, olhar para o que está para chegar e pensar, vamos começar tudo de novo, porque é como se a gente tivesse... É começar a vida do zero, né? Você vai aprender a fazer mercado aqui, nesses mercados, porque lá é diferente, tem umas divisões de mercado que é diferente do nosso, tem o mercado disso, mercado daquilo, e você vai ter que... E a realidade é que relacionamentos têm um custo, né, para você ter relacionamentos, o custo de tempo, o desgaste emocional, você amar as pessoas, aqui a gente já está, aqui a coisa já está andando, eu já conheço algumas pessoas, eu já tenho amigos, a gente já tem uma vida, lá é começar tudo
do zero, né? E é uma ocupação, é um trabalho, é uma coisa que a gente vai fazer que é diferente da coisa que a gente faz aqui, né? Então... A questão é que, assim, a Arite sofre de véspera. Sou peru. Eu sofro antes. Eu sofro depois. Eu sofro lá. Minha crise vai ser lá. A hora que eu começar a encarar as realidades de vida no Uruguai, e aí a minha tendência é começar a murmuração. A Arite, ela sofre de véspera. Ela chora, 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 é o caos, é o inferno. Quando ela muda e ela, assim, ela se adapta, virou a chavinha. 2, 3 semanas ela... encontrei o mercado, encontrei a academia, encontrei umas amigas para conversar assim na igreja. Acabou. É rápida a adaptação dela. A minha já é... Eu me adapto mais rápido de cara, mas lá na frente estoura a bomba. Então, orem por nós, né? Precisamos. Porque isso a gente já sabe da gente, das mudanças que a gente teve, né? Agora as crianças... A gente vai ver na realidade agora, né? A primeira vez na vida deles. Eles moram na casa que eles nasceram. 12 anos o Noah está fazendo, na mesma casa, no mesmo bairro, com os mesmos amigos. Mesma igreja. A mesma igreja. As pessoas que carregaram eles no colo são as que a gente está aqui, né? Todo final de semana. Enfim, essas são as impressões, essas são as coisas... O pé que tá, mais ou menos, até o momento. Tudo pode mudar, né? Em 20 minutos, tudo pode mudar. Mantenedores, gente. Sim. Precisamos. Mantenedores pessoais, Se você não famílias. pode, sabe de alguém que pode... Igrejas. Comunica, né? Conversa, mostra o projeto. Tô vendo aqui o Gleidson. Gleidson, fala com o seu pastor aí, Gleidson, lá no Espírito Santo. Na Bahia. Na né? Bahia. Na Bahia. Deus. Tem várias pessoas de outras igrejas que assistem nossas lives, né? De repente, aí é um projeto para a igreja de vocês também, né? Sim. Então-se, é isso. E é isso. Isso aí. Acabou, Crazebeck? Acabou. Então é isso. Um beijo pra vocês. Beijo. Quarta-feira que vem estamos aí de novo. Com entrevistados, né? Que essa quarta-feira que vem teremos outras pessoas aqui. Quarta-feira que vem a gente não vai nos entrevistarmos a nós mesmos. Nós mesmos. E é isso. Um beijo do gordo. É isso. Aliás, morreu nessa semana, né? pena, Gente, triste. que tristeza, né? É Lamentável. um cara que eu gostava, hein? Um dos maiores gênios da televisão brasileira, né? Todos os sentidos. Sem Intelectual. Ele era, assim, ele tinha as suas, Eu acho que suas coisas, mas era bem um dos não crentes mais legal. que mais leram a Bíblia na vida. Talvez. É ele. Talvez. Esse cara ele dava show e muito crente que ia lá falar de Bíblia, ele arrebentava, mas a Bíblia não diz tal coisa. Os né? músicos Teve evangélicos. o que tal de tomaram Thales cada Roberto que foi lá que ele arrebentou o Thales Roberto. É mesmo? É. Beijo, gente. Beijo do magro. Beijo do... Beijo do gordo. Beijo do